a hora que você colocar aí, né? Dá uma atualizada aí primeiro, assim mesmo. Um 72, tá? Depois de consagração. Bom dia. Bom dia, amados irmãos, irmãs. Nos aguardando aí a chegada de mais alguns para iniciarmos a nossa live da manhã de domingo, hoje, 31 de maio de 2020. Manhã abençoada, manhã de domingo, aqui em São Bernardo do Campo, São Paulo, fresquinha, né? Não está tão fria quanto as manhãs anteriores, está um dia abençoado. Vamos iniciar então nossa live da manhã de domingo, hoje, dia do Senhor. Convido os outros irmãos aí, compartilhe o link para que outros irmãos também possam participar juntamente conosco e juntos sermos edificados nesse convívio, ainda que virtual, né, na presença do Senhor e meditando da palavra de Deus. Vamos iniciar então com uma oração. Vamos falar com o nosso bom Deus. Bom dia para você que chega, para você e sua família, que Deus abençoe. Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa manhã na tua presença, manhã abençoada, manhã diante do Senhor. Tu és a razão do nosso viver, tu és a razão de nos reunirmos agora, ainda que virtualmente, ó Deus, mas numa só fé, num só propósito, ó Deus, como um só povo em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pelo que nos concedes de fazermos parte dessa família,
de sermos teus filhos, chamados teus filhos em Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, pelo que o Senhor já começou a realizar em nossas vidas. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo e há de completar até o dia final, Senhor. Obrigado pela vida do teu filho, da tua filha, que agora nos acompanha, que agora estão juntos, ó Deus, orando. Que o Senhor tome a vida de cada um dos teus servos, ó Pai, sustentando-os, protegendo-os, livrando-os de todo mal. Ó Deus, nessa manhã, durante esse dia, durante essa semana, durante este período tão conturbado, ó Deus, de pandemia, de quarentena. Guarda, ó Deus, o teu filho e a casa dele. Guarda a tua filha e a casa dela. Em nome de Jesus, nós te suplicamos, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, nós te pedimos e agradecemos em nome do teu filho Jesus. Amém e amém. Vamos abrir nossas Bíblias, você que está aí nos acompanhando, vamos ler o Salmo 73. Salmo 73. Diz assim: o problema da prosperidade dos maus. Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, botejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles e os tem por fonte que bebe a largos sovos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até quando? Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Amados, vamos louvar o Senhor com um cântico nessa manhã. Nós vamos meditar hoje no Salmo 1, dando continuidade à nossa série de estudos neste Salmo. Hoje falando sobre a prosperidade do justo em ser e ter, baseado nos versículos 3 e 4. Vamos louvar o Senhor com Carlos Eliabe, o cântico Consagração ao Rei dos Reis, consagro tudo o que sou. Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei com
justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e louvor ao Rei Jesus, o Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias ainda no livro dos Salmos. Vamos ler o restante dos Salmos, Salmo 73. Vamos ler agora dos versos 18 em diante. Salmo 73, 18 diz assim: Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Quem há? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração se desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem.
Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os teus feitos. Amém. Vamos ainda ter mais uma palavra de oração com Carlos Eliabe. Vamos orar louvando, agradecendo e pedindo perdão também pelos nossos pecados nessa manhã. Grandioso Deus eterno, Pai, graças te damos por mais uma oportunidade, ó Pai, de estar recebendo da Tua palavra, ó Pai, podendo entoar Teus louvores, ó Pai. Graças te damos por isso. Te agradecemos, ó Pai, pois Tu és o grande Deus e mesmo imerecedores do Teu grandioso amor, tens nos sustentado todos os dias, ó Pai. Graças te damos por isso. Pedimos perdão, ó Pai, por tantas vezes falhar, ó Pai, falhar em tudo que agimos, ó Pai, sem confiar em Ti, ó Pai. Tudo que tentamos agir sozinho, nós falhamos, ó Pai. Falhamos no andar, no tocar, em falar, ó Pai, em tudo nós falhamos, ó Pai. Pedimos perdão, ó Pai, pois Tu mesmo nós falhando, tem nos amado com grandiosidade, ó Pai, quando arrependido, ó Pai. Pedimos perdão, ó Pai, por tantas vezes falhar. Graças te damos mais uma vez por poder receber da Tua palavra, ó Pai. Mesmo em meio a dificuldades, o Senhor tem nos ajudado, ó Pai, nos dar discernimento para poder levar a Tua palavra, ó Pai. Graças te damos por isso. Em nome de Jesus, amém. Amém, sim. Vamos louvar o Senhor com o hino do nosso Inário Novo Cântico, hino 172, Chuvas de Bênçãos. Chuvas de bênçãos teremos pelas promessas de Deus, tempos benditos trazendo chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, que do Senhor nos virão, os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos, pois, ó Senhor, dá-nos o gozo dos frutos dos teus ensinos de amor. Chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Louvado seja o nosso bom Deus pelas bênçãos derramadas abundantemente, constantemente sobre o seu povo, sobre nossas vidas. Vamos abrir nossas Bíblias então no livro dos Salmos, Salmo 1. Vamos fazer a leitura de todo o texto. A meditação de hoje está nos versículos 3 e 4. Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Versos 3 e 4 diz: Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Queridos, nós aqui hoje, continuando os nossos estudos no Salmo 1, tendo como tema geral o contraste de cosmovisões, o caminho, ou melhor, os caminhos do justo e do ímpio, onde nós até aqui já analisamos os 2 primeiros versículos de uma forma separada, né? Ou seja, considerando o primeiro tema, ou melhor, o primeiro subtema, que é a felicidade do justo em dizer não. Ele diz não à tríade do mal do versículo 1, né? O que o ímpio faz, mas ele não faz. Tivemos também o segundo subtema, baseado no versículo 2, o prazer do justo em dizer sim. O que o justo faz e o ímpio não faz. O justo tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E vimos que o cristão, ele é bem-aventurado, então. O cristão, ele é feliz, independente das suas obras, independente das circunstâncias adversas que ele passa na vida. E ele precisa, então, saber e ter coragem também para dizer não àquilo que o afasta de Deus. Especialmente, como nós vimos, aquela tríade perversa do versículo 1, né? O conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores. Então é ele se assentar, ele se deter, né? Ele andar, né? De uma forma inversa. Ele precisa resistir a isso e a tudo mais que o afasta do caminho do Senhor, da presença de Deus. Mas também ele, como homem de Deus, como homem feliz, como justo, ele precisa prazerosamente também dizer sim. Não é apenas dizer não para o que desagrada a Deus, é dizer sim para o que agrada a Deus e para o que é de fato bom para ele, para tudo que o aproxima de Deus como servo do Senhor. Isso conforme é prescrito, conforme revelado na lei do Senhor. E ele ama essa lei, ele medita nessa lei de dia e de noite. E tudo isso o aproxima do Senhor, contrastando aqui radicalmente com os prazeres dissolutos, com os prazeres egocêntricos do ímpio ou dos ímpios, que afastam estes da presença do Senhor. Então, este evidente contraste aqui de cosmovisões entre os caminhos dos justos e o caminho dos ímpios, né, deve nos fazer refletir então sobre a incoerência que às vezes existe entre o que nós cremos e o que nós fazemos, entre a nossa fé e os nossos atos. E isso eu estou dizendo com relação às pessoas cristãs, aos homens e mulheres de Deus, né? Então, inclusive a mim e a você, de forma autoanalítica, de forma reflexiva, nós precisamos observar o que nós cremos e o que nós vivemos, o que nós fazemos acerca da felicidade como servos de Deus, acerca do nosso prazer como servos de Deus, acerca agora, hoje, da prosperidade, o que nós entendemos, o que nós fazemos acerca dessa prosperidade. Algumas perguntas, então, iniciais para a reflexão. O quanto você valoriza a prosperidade material e a prosperidade espiritual em sua vida? Você busca a prosperidade material a qualquer preço? Quais os princípios que
norteiam a sua vida nas questões financeiras e nas questões espirituais? Você acha que é pecado o crente ser próspero financeiramente? Ou você acha que todo crente tem que ser necessariamente próspero na sua vida financeira, profissional, familiar, física, emocional? Ou seja, em tudo o crente tem necessariamente que ser próspero? O nosso subtema de hoje, baseado nos versículos 3 e 4, abordará este tema, a prosperidade no caminho do justo. E é claro, contrastando-a radicalmente com o caminho do ímpio. E o tema, ou melhor, o subtema de hoje é a prosperidade do justo em ser e ter. A prosperidade do justo em ser e ter. O que ele tem e os ímpios não têm. O que ele é e o que os ímpios não são. Ele é como árvore. O versículo 3 aqui é uma metáfora, uma símile, que compara o justo com uma árvore viçosa. Ele é. Ser ou não ser, eis a questão, como dizia William Shakespeare, né? Ser ou não ser a questão. Uns são, outros não são. O ponto aqui é justamente esse, o ser e não o ter, é que é a ênfase dessa prosperidade no Salmo 1. O justo não é porque tem, ele tem porque ele é. Ele tem fruto porque ele é como esta árvore. Ele tem prazer na lei do Senhor. Ele medita nessa lei de dia e de noite. E Deus o conhece. Ele é conhecido de Deus. Verificaremos que esta prosperidade do justo é muito superior à do ímpio, narrada lá no Salmo 73 que nós lemos inicialmente. Então ela abrange mais do que a esfera terrena, mais do que possuir bens materiais nesta vida, neste mundo, mais do que ter sucesso profissional, fama ou sucesso. O justo, ele é próspero espiritualmente, pelo que ele é, e não pelo que ele tem materialmente de recursos. Ele é conhecido por Deus pelo que ele é em Cristo. Ele é em Cristo porque ele é conhecido por Deus antes da fundação do mundo. E não pelo que ele tem de recursos, de fama, de sucesso ou mesmo de poder. É verdade que muitos justos não chegam a ter a tão desejada prosperidade material. Pelo menos não no sentido estrito do termo, que é ter muito, ter riquezas, ter fama, ter sucesso. Eles não têm muitos não têm essa prosperidade material, mas têm a prosperidade espiritual, que é importante não só para o aqui e agora, por esse tempo de vida aqui na terra, mas para toda a eternidade, para todo o sempre. Quanto a esse evangelho chamado Evangelho da Prosperidade, que centraliza o homem, centraliza as necessidades do conforto do insaciável ser humano, nem aqui, nem em qualquer outro lugar da Escritura, há base para esse falso evangelho. Um evangelho que não tem cruz, um evangelho onde esse Cristo é um Cristo à mercê da vontade do homem, que vive para satisfazer as mazelas, os desejos, as concupiscências do próprio ser humano. Este evangelho da prosperidade, ele não tem lugar nenhum aqui neste salmo, deste homem que é próspero, que é como uma árvore. Mas esse homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, ele não é como uma árvore qualquer. O texto diz que ele é como árvore e é plantada junto à corrente de águas. Plantada, enxertada por Deus, junto a canais de irrigação. Como árvore plantada. Ele tem raízes, ele está firmado. O crente, ele é chamado por Isaías, lá no livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 3, ele é chamado de carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, para a glória de Deus. Carvalho
é de fato uma árvore, né, com raízes profundas, uma árvore inabalável, com a firmeza inabalável. E o justo, o servo de Deus, o crente, ele é comparado como o carvalho de justiça plantado pelo Senhor para a glória de Deus. Então o coração do crente, o coração do justo, ele está firmado em Deus, está firmado em Cristo. A sua vida está em Cristo. Ele está firmado, na verdade, aos pés da cruz, firmado no que Cristo fez por ele, e ele crê e confia em Deus, testificando assim uma total dependência do Senhor, dependência de Deus para existir e dependência total de Deus para continuar existindo. Porque se a justiça de Cristo não fosse imputada ao justo, ele não seria justo. Sem a justiça de Cristo, em nada nós seríamos diferentes dos demais pecadores, daqueles que são narrados aí no versículo 1. Seríamos apenas como o religioso daquela parábola do publicano e do fariseu, aquele fariseu que se considerava o justo aos seus próprios olhos, em contraste com o publicano, pecador, que se via de fato como alguém necessitado da graça divina. O publicano, ele desceu justificado, ao passo que o fariseu, com toda a sua arrogância, com toda a sua justiça própria, não desceu justificado. Ou seja, de fato, a justiça de Cristo, se ela não fosse imputada a nós, nós não seríamos justos, nós não seríamos declarados justos. Mas em Cristo nós somos. Aqui, inclusive, alguns comentaristas, como William Hendricks, né, sugerem a tradução deste texto, deste termo plantada, né, junto à corrente de águas, como transplantada, ou seja, uma árvore tirada de um lugar e transplantada em outro. E esse sentido deixa mais claro, então, a situação do justo, que não nasceu justo, mas que foi tornado justo, que foi declarado justo, que foi justificado em Cristo Jesus. Ele não nasceu no paraíso, mas ele nasceu no império das trevas, é o que Paulo nos diz lá em Efésios, capítulo 2, né? Nós estávamos, de fato, no império das trevas, e ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, não éramos, mas hoje somos. Não estávamos, mas hoje estamos. Fomos transplantados, né, como diz Paulo. E Paulo também usa um outro termo comparativo que nos ajuda a entender essa questão, quando ele diz que sendo nós oliveiras bravas, ou seja, nós gentios, como oliveiras bravas, fomos enxertados e nos tornamos participantes da raiz e da seiva da oliveira, que é Cristo. E ele diz, não te glories contra os ramos, que é Israel, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz da oliveira, mas a Cristo que sustenta todos, que sustenta tanto os gentios quanto os judeus. Todos os que estão em Cristo é que são sustentados por essa raiz, e nós somos participantes dessa raiz e da seiva dessa oliveira que é Jesus Cristo. Então, nós fomos transplantados para o reino do Filho do seu amor. E aqui diz que é junto à corrente de águas. Aqui traz a ideia de alguém que está bem situado, que está no melhor lugar, contrastando aqui com a oliveira brava, que é uma árvore plantada longe das águas, a oliveira brava que é plantada longe de Deus, e aqui que enxergando as águas, essa oliveira brava, ela seca. Enxergando o estio, ela seca. Faltando as chuvas, ela morre, ela não frutifica. Mas esse justo, ele bebe da água da vida que é Jesus. E nunca mais terá sede, como disse o próprio Jesus. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água
e a jorrar para a vida eterna. Lá em João, capítulo 4, versículo 14. Então este Salmo primeiro, ele denota um suprimento de água que não irá faltar. Mesmo sendo aquela região desfavorecida de água, mesmo sendo desértica por quase todos os lados, ali onde a árvore está plantada, ali há provisão de Deus. Ali a provisão é dada como certa, garantida. O termo, a palavra corrente, ela vem de um verbo hebraico cujo significado é divisão, separação, ou uma divisão no solo, um rego que conduzia a água até um determinado lugar. Ou seja, a provisão aqui poderia ser por meio de um canal de irrigação, geralmente feito por mãos humanas, esses canais que conduzia a corrente das águas para um determinado lugar. Então aqui é uma corrente, mostrando que este homem justo, que essa mulher justa é bem alimentada pela palavra de Deus, são bem alimentados pela lei do Senhor. Suas raízes estão envolvidas e sustentadas na palavra, na escritura sagrada. O justo, ele é plantado junto à fonte de água viva. E aqui a fonte de água viva, no contexto bíblico, é Jesus. Ele é a fonte de vida para todos. E a única fonte de vida, a única fonte de salvação, a única fonte da prosperidade espiritual é Jesus. Então aqui essa corrente de águas ilustra a provisão sistemática, o cuidado contínuo que o crente, que o homem de Deus tem, que a mulher de Deus tem, em meio às suas crises. E o justo, ele passa por crises difíceis. Ou seja, junto à fonte, ele vai receber de fato o suprimento de todos os ingredientes necessários para mantê-lo sempre verdejante. Mesmo quando a sequidão se aproxima. Mesmo quando cercarem os problemas. E aqui nós vamos ver que são vários benefícios oriundos dessa condição de estar em Cristo, de estar em Deus, de estar junto à fonte, junto à corrente de águas. Vida, suprimento, refrigério, graça, bênçãos sobre bênçãos, chuvas de bênçãos, Deus tem derramado abundantemente sobre esses que estão aos seus pés. Mas ao contrário do que promete aquele perverso evangelho da prosperidade, aqui não traz uma garantia de que o justo não terá problemas, que o crente não terá lutas na sua vida. Pelo contrário, conforme vemos tanto neste salmo quanto em outros salmos, e também no restante das Escrituras, nas palavras do próprio Jesus Cristo e dos seus apóstolos, várias vezes nós vimos que o crente, ele também é atingido pelas adversidades da vida. Vem uma pandemia, o crente também é afetado por essa pandemia, de forma geral. Por doenças, angústias, crises financeiras, por problemas familiares, perdas, perseguições, traições. O crente, ele passa por todas essas adversidades também, porque ele está no mundo, mas ele é preservado por Deus. Aqui, quem está centralizado neste texto não é o homem, mas o Senhor. Lembremos disso. Aqui quem está centralizado é a lei do Senhor e o próprio Deus. Então a felicidade do justo, o prazer do justo, a prosperidade do justo, tudo isso está em Deus, ou seja, na relação do homem bem-aventurado com Deus, na relação do homem que tem prazer com a lei de Deus, na relação do homem que é próspero em relação ao próprio Deus. Toda a prosperidade do crente é diante de Deus, em relação a Deus e nunca à parte do Senhor e da sua lei, da sua palavra. Então, o texto diz que ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Ou seja, ele produz e ele é produtivo de fato, ele cumpre os propósitos de Deus para a sua vida. Esta metáfora aqui, ela não traz a ideia de alguém estagnado, alguém esperando as coisas caírem do céu, esperando que as coisas aconteçam por si só. Mas aqui traz a ideia de uma pessoa ativa, trabalhadora, produtiva. O fruto aqui era algo esperado, em tais circunstâncias tão favoráveis. Ou seja, era
esperado o fruto daquela árvore. Né? E detalhes desta símile, desta comparação aqui, podem ser vistos também no Salmo 128, quando o salmista diz, bem-aventurado, como esse salmo começa também, bem-aventurado, feliz, né? Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. E ele diz ainda com relação à vida familiar, prosperidade na vida familiar, ele diz, tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, e teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então essa relação do Salmo 128, esses frutos, oriundos de trabalho do homem, mas principalmente do temor do Senhor, principalmente da relação dele de intimidade, de andar nos caminhos do Senhor, na lei do Senhor, ficam evidentes aqui, né? Eis como será abençoado, feliz, próspero, o homem e a família que temem ao Senhor, que andam segundo a lei do seu Deus. Ou seja, sem Cristo, nós nada podemos fazer. Sem Cristo, nós não podemos dar frutos como essa árvore. Ela só pode dar frutos porque ela está plantada junto à corrente de água, junto a Cristo. O próprio Cristo diz lá em João 15, né, que se não permanecermos nele e em seus mandamentos, não seremos frutíferos. Nada podemos fazer. Sem estar na lei do Senhor, nos mandamentos do Senhor, nada podemos fazer. E nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus, e assim nós teremos frutos. Como diz o próprio Paulo lá em Gálatas 5:22, né, que o fruto do Espírito né, aí ele vai listar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? E ele vai mostrar que quem está em Cristo tem o fruto do Espírito em sua vida. Quem está em Cristo também tem boas obras, dá bons frutos, e estes frutos, eles permanecem. O crente, ele é próspero, ele é frutífero, é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, né? Então, o justo, ele não tem água viva por si mesmo, mas estando em Cristo, ele recebe o Espírito Santo e como diz o próprio Jesus, ele do seu interior fluem rios de água viva, rios de águas vivas. Do crente, ele é abençoado e ele também abençoa. Ele recebe, ele não tem de si mesmo, mas quando ele recebe estando em Cristo, ele frutifica, ele transborda, ele flui do seu interior. Então ele dá fruto, e ele dá o seu fruto. Aqui esse dá o seu fruto mostra que ele não tem que dar o fruto de outra árvore, de outra pessoa. Aqui nós conseguimos perceber, verificar a responsabilidade pessoal de cada um, a responsabilidade do justo, do crente, de cada crente em Cristo Jesus. Embora salvos pela graça, embora de fato abençoados por Deus, alimentados por Deus, temos responsabilidades, né, para frutificarmos em nossa vida. E sabemos muito bem que a prosperidade do crente, ela não cai do céu, né, de uma forma como se fosse sobrenatural, mística. Na realidade, Deus deu os meios, e o meio ordinário que Deus dá para a prosperidade do justo é o trabalho. É o crente trabalhando, ele produzindo fruto através do seu trabalho, do trabalho que tuas mãos comerás, feliz será, e tudo te irá bem, como diz o Salmo 128. Então, é assim que Deus dirige a prosperidade do homem de Deus. Então, essa árvore plantada aqui, ela não tem desculpas nenhuma desculpa para poder não frutificar, para não produzir, porque onde ela está plantada, aos pés do Senhor, alimentada espiritualmente, com o Espírito de Deus na sua vida, essa árvore, o que se espera dela é fruto. E fruto no devido tempo. Aqui não diz que ele produz o tempo todo,
mas ele se prepara para produzir no devido tempo, na estação apropriada. Aqui nós podemos novamente refletir sobre esse tempo de improdutividade do crente. Ou seja, ela não produz o tempo todo, né? Mas mesmo na vida do justo, né? Mesmo ele não tendo essa produtividade o tempo todo, né? O fato é que ele passa por lutas. Então, nesse período de lutas, de tempo de crises, né, de sofrimentos, de enfermidades, às vezes até de perseguições, né, como nós vimos em vários outros salmos, lemos aqui o Salmo 73, o Salmo 37 também expressa isso, nós queremos observar, mas mesmo tendo esse tempo de improdutividade, ele se prepara para, quando chegar o momento certo, ele vai dar o fruto. Quando chegar a estação apropriada, ele dará esse fruto, porque ele se refugia sempre. Em todas as suas angústias, em todas as suas adversidades, o justo se refugia piedosamente em Deus, em Cristo Jesus. As diversas crises do justo, elas contrastarão com a prosperidade material de muitos ímpios. Ou seja, esses ímpios que aparentemente são muito mais abençoados do que os crentes, estes ímpios que parece que não têm problemas em suas vidas, essa prosperidade irá contrastar muitas vezes com a adversidade do justo, do crente. E nós precisamos ter o cuidado, e aí eu volto para o Salmo 37, quando no caso do 37 o salmista diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Ou seja, ele diz na sequência: não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. E ele finaliza: vi o ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano, como uma árvore firme, forte, robusta. Parecia, era assim aos olhos de um homem de Deus, de um justo, ao olhar o ímpio. Mas ele diz: passei e eis que desaparecera. Procurei o ímpio e já não foi encontrado. Essa é a realidade do salmista, né, no Salmo 37. É o mesmo caso lá do Salmo 73, quando ele diz: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Ou seja, quase que ele seguiu o caminho dos ímpios, quase que ele se detinha no caminho dos pecadores, quase que ele se assentava no caminho, na roda dos escarnecedores. E ele diz que é porque ele invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Mas o salmista disse também: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Então o salmista, ele compreendeu que o fim dos ímpios é certo e a prosperidade dos ímpios é passageira. Então o justo, ele vai frutificar, mas no devido tempo. Mas enquanto o fruto não vem, ele permanece, e ele permanece firme onde está plantado, ele permanece firme recebendo o alimento, ele continua ali plantado, bem irrigado aos pés do Senhor. E por isso que o salmista continua dizendo: e cuja folhagem não murcha. Ou seja, enquanto as folhas, né, de outras árvores murcham, as dele permanecem frondosas, permanecem belas e vivas e sempre perenes, porque isso não é apenas uma beleza exterior, não é apenas uma beleza desvanecente, mas é algo interior, é algo verdadeiro, é algo eterno, onde há a presença de Deus. Então, preservado por Deus, o justo é permanente. Pode vir seca, pode vir a tempestade, pode vir a crise, mas a fé do justo permanece e cresce e produz fruto, porque cuja folhagem não murcha, e tudo o quanto ele faz será bem sucedido.
Ou seja, ele prospera em tudo o que ele faz. E ele faz a vontade de Deus em tudo segundo a lei. Ou seja, ele prospera em tudo o que faz, mas ele faz a vontade de tudo, porque ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então, a vontade de Deus é que prevalece no seu viver. E ele prospera em tudo que ele faz. Ele prospera espiritualmente e em muitos casos, né, também materialmente. Não é sempre que o justo prospera materialmente, mas ele prospera também materialmente e espiritualmente. Então, a vida do justo, em geral, ela é bem-sucedida. E essa definição de sucesso aqui, nós precisamos diferenciá-la, porque ela não é em comparação com quem tem muito, né? Às vezes o sucesso é medido por alguns, fala assim, eu tenho, mas o outro tem mais, né? Não é porque no que ele faz também, não é porque ele faz. Aqui, né, a ideia não é de comparar porque o outro tem, porque o outro é muito, porque o outro faz isso e faz aquilo, mas é no que o crente faz, para que ele faz, qual o teu propósito e para quem ele faz, sempre visando a glória de Deus. Em outras passagens bíblicas nós observamos que esse justo, ele não é uma pessoa avarenta, ele não ajunta dinheiro por ajuntar, ele socorre aos necessitados, ele ajuda o próximo, ele honra a Deus com seus bens, né? Dando os dízimos, sendo generoso nas ofertas. Esse homem é próspero, sempre seguindo as orientações da lei do Senhor. Então o justo, ele não recebe as bênçãos dos céus vindas de Deus, ele não ora, Senhor me abençoe, para poder esbanjar em seus prazeres. Ele investe em coisas necessárias, ele evita as coisas supérfluas e desnecessárias. Então ele planta para a eternidade. Ele não vive para conquistar bens materiais, mas Deus lhe acrescenta esses bens, essas coisas também. Mas ele busca sempre, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça em Cristo Jesus, e as demais coisas lhe são ou lhe serão acrescentadas. Então, as posses materiais, elas são importantes, elas têm propósitos divinos, sim, mas elas não definem quem é e quem não é abençoado por Deus. Felizmente, muitos avaliam baseado nas posses, né? Se alguém tem muita riqueza, quer dizer que ele é abençoado por Deus, no sentido, este é, e quem não tem, não é abençoado por Deus. Essa é uma perspectiva da teologia da prosperidade, é uma perspectiva perversa, que não tem fundamentação na palavra de Deus. O texto diz que esse homem de Deus, ele prospera, né, espiritualmente, ele produz frutos, ele glorifica a Deus com o que ele tem, estando ao lado do Senhor. Mas o ímpio, ou melhor, os ímpios, eles não são assim como diz o versículo 4. Eles não têm o seu prazer na lei do Senhor, como tem o justo. Não são como a árvore plantada junto à corrente de águas, aquela árvore viçosa. Eles não são assim. Eles não têm o fruto do Espírito Santo. Eles são o oposto do justo. Ou seja, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Como palhas secas, sem valor, sem peso, sem utilidade, separadas dos grãos. Essas palhas, elas perderam a sua utilidade de proteger os grãos. Agora para nada mais prestam, senão para serem lançadas junto ao fogo, para serem lançadas ao vento, ou também para serem pisadas pelos homens. Ou seja, são inúteis, não tem valor algum. E também, outro aspecto, quando diz aqui que a palha que o vento dispersa, é que ela não tem firmeza. Ela não tem raiz, não tem lugar, não tem direção certa. As suas obras más deixam os ímpios como palhas, perdidos na vida. E terão um fim trágico. Ou seja, lançado ao fogo, né, pisado pelos homens, voando, dirigidos pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias emoções, pelos conselhos ímpios. Eles então assim são instáveis, inseguros e desorientados, são levados. Né? São levados. Essa expressão aqui, como palha que o vento dispersa, dentro daquela cultura,
eles tinham o costume de subir no eirado, jogar a palha com os grãos para cima, né? Numa peneira ou numa bateia, né? Eles jogavam para cima e o vento levava essa palha. O grão ficava limpo e a palha o vento levava. Ou seja, esse ímpio ele é levado pelo vento, ele é conduzido, ele é dirigido por qualquer vento de doutrina, pelas filosofias enganosas, pelos conselhos malignos, né? Porque ele não está firmado na lei do Senhor. É como palha. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a vida vai levando, mas vai levando segundo o conselho dos ímpios. E eles serão levados para longe do próprio Deus. Jeremias faz uma comparação contrastante, semelhante a essa aqui. Ele diz que o ímpio ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, a terra salgada, na terra inabitável. E ele diz que o justo, diferente, ele diz, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, né? Ele que estende as suas raízes, ou seja, as raízes do justo, né, para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Aqui é semelhante ao Salmo 1. E ele finaliza dizendo, e no ano da sequidão, o justo não se perturba, ele não deixa de dar fruto. O ímpio, ele vive nesse deserto. É como essa planta seca, infrutífera, habitando em lugares áridos. Mas o justo, aos pés do Senhor, ele é próspero, ele é abençoado e ele produz frutos para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o nosso bom Deus. Tendo esse tema de hoje, a prosperidade do justo em ser e ter, não é apenas em ter, como a teologia da prosperidade e a filosofia deste século, né? Quem tem é, não. Aqui quem é, tem. A ideia do texto bíblico é ser e ter, e não ter para ser. Não é pecado o cristão ser próspero financeiramente. Pelo contrário, Deus abençoa o trabalho das mãos do crente. Deus abençoa o trabalho das mãos daquele que teme ao Senhor e segue as suas orientações. E este homem de Deus, essa mulher de Deus, nós podemos ter vários bens materiais na vida. Podemos usufruir destes bens de forma boa, de forma santa, de forma agradável a Deus. Mas o justo, ele não deseja e não busca prosperidade material a qualquer preço. Seu objetivo em si mesmo não é buscar o seu conforto pessoal aqui na terra, mas é agradar aquele que é o seu Senhor, aquele que é o seu sustentador, que é o seu Deus, para quem ele vive. Então, se nós queremos e desejamos buscar alguma coisa alguma prosperidade neste mundo, algum bem material que não é pecado em si mesmo, mas nós analisamos primeiro se esse canal de bens, se essa fonte de riquezas é lícita, é agradável de Deus, vem de uma forma abençoada, vem do trabalho, se é conforme as Escrituras Sagradas nos orientam. Nós verificamos então se para que eu tenha alguma coisa, para que eu cresça, para que eu seja abençoado e tenha também algum conforto na vida, nós verificamos se isso não vai causar nenhum dano a alguma pessoa, não vai prejudicar o meu próximo. Muitos na busca pela prosperidade material, para ter uma riqueza, e às vezes nem é tanta riqueza, muitas pessoas por causa de pouca coisa ainda destroem suas vidas, destroem os seus sonhos, destroem os seus casamentos, destroem filhos, famílias. E muitos têm naufragado na fé por causa da questão material. Têm envergonhado o nome do Senhor, têm envergonhado a igreja de Deus. Meu amado, usufrua de todos os bens que Deus tem lhe dado, todos os bens materiais, todo o sucesso concedido por Deus, usufrua disso, mas com gratidão, sem desonrar o nome de Deus.
Como diz o salmista, não tenha inveja da prosperidade dos perversos. Eles passarão, como nós veremos hoje à noite. A nossa conduta, ela não é baseada nos enganos do nosso coração. Ela não é baseada nas filosofias humanas, na ganância deste século, mas na palavra, somente na palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Você é próspero espiritualmente? Você tem vida piedosa centrada na palavra do Senhor? Você tem uma relação de intimidade, de aliança com Deus? Está plantado junto à corrente das águas? Está firmado na sua fé em Cristo Jesus? Amado, as crises da vida, as pandemias da vida, elas tendem a deixar o homem amedrontado, atemorizado em relação ao seu sustento, em relação ao seu trabalho, ou com relação a perder algo, a própria vida ou a vida de alguém, perder algo que a pessoa tem. Ou muitos estão com medo do futuro, né? O que vai acontecer após essa pandemia. Confie no Senhor. Ele tem sustentado os seus filhos até aqui. E Ele nos sustentará em toda e qualquer situação. Confie em Deus. Se sua fé estiver firmada no Senhor Jesus, você será frutífero, independente dos momentos difíceis. E mesmo nos momentos difíceis, mais áridos da sua vida, Deus irá te sustentar. Ele é o Yahvé Jireh, o Deus que provê. Ele proverá, creia. Descanse no Senhor. Beba da única fonte da verdadeira prosperidade espiritual, que é Jesus. Descanse nele. Que Deus abençoe sua vida, meu amado. Deus abençoe sua família. Que você descanse em Deus em todo o tempo. Amém? Louvado seja o nosso bom Deus. Nós, antes da oração, vamos separar a família de oração dessa semana. Nosso irmão Rubens e a Joyce, né? São os irmãos Rubens e Joyce. Lembremos de orar por toda a família, né? Que é a família do presbítero Rodrigo, tá bem? Lembremos de orar pelo seu Manuel, né? Que também está com problemas familiares também, coitado, perdeu a sua mãe durante essa semana. Que Deus conforte o coração do seu Manuel, oremos por ele. Pela Dona Maria, que está enfrentando também uma batalha na área da saúde, vamos continuar orando por ela, né? E pelo Rubens e a Joyce, né? Continuemos orando. E o Rodrigo, que está ali também no seu lado. Amém? Aniversário do Rubens, sexta-feira. Aí, aniversariante dessa semana é o Rubens mesmo, então ele está com uma família, né, de oração, e também é o aniversariante da sexta-feira. Mais algum aniversariante, Eliane? Então, pelo que consta aqui nos registros, nós não temos outros aniversariantes. Vamos orar então pelos nossos amados. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua bênção sobre nossas vidas, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem de fato derramado chuvas de bênçãos. E nós já temos recebido dessas chuvas abundantes e sabemos que ainda derramarás, ó Deus, muitas outras sobre nós, aqui na terra e principalmente na eternidade. Ó Deus, o Senhor é o Deus que nos concede prosperidade em nossas vidas. E nós somos gratos, Senhor, por essas providências do Senhor, por esses frutos que o Senhor mesmo nos concede. Ó Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos a alimentarmos cada vez mais da Tua Santa Palavra, alimentarmos-nos cada vez mais de Cristo Jesus, sermos cada vez mais cheios do Espírito Santo para produzirmos fruto e mais fruto, a 30, a 60 e a 100 por um. Que tudo seja, ó Deus, para a glória do Teu nome. Tudo, ó Deus, para edificar aqueles que estão ao nosso redor, que estão sedentos, carentes, ó Deus, e precisam ver, ó Pai, a Tua luz brilhando em nós. Ajuda-nos, ó Deus, a não desejarmos e buscarmos a prosperidade da mesma forma que os ímpios. Ajuda-nos a termos o nosso coração centrado na Tua Palavra. Ó Deus, ajuda-nos a semear, a plantar, ó Deus, a fazer investimentos para a eternidade, para a posteridade, ó Deus, nos céus.
Ó Deus, ajuda-nos a glorificar o Teu nome com o que nós já temos e com o que o Senhor ainda há de nos conceder. Ó Deus, nesse período de desespero em que muitos estão desesperados, ó Deus, com relação ao seu futuro, com relação ao que acontecerá após a pandemia ou durante essa pandemia, ó Senhor, aquieta o coração do Teu filho, dê a ele, aumenta-lhe a fé, ó Deus, aumenta-lhe, ó Deus, a perspectiva de uma cosmovisão que, baseada na Tua palavra, onde há um Deus que é Senhor, soberano. Ó Deus, fala o coração do Teu filho e da Tua filha, aquietando a sua alma, e que ele creia que os cuidados do Senhor, ó Deus, não cessam na vida daquele que confia em Ti, daqueles que estão plantados aos Teus pés. Ó Senhor, obrigado pela Tua palavra, que nos exortou, nos orientou e nos consolou nessa manhã. Toma em Tuas mãos nessa hora também, pedimos, ó Pai, pelas famílias da Tua Igreja Presbiteriana Betel e pelas famílias daqueles que estão nos acompanhando, ó Deus, nessa live. Abençoe, ó Deus, cada um, sustenta, proteja-se, entra em cada lar, ó Pai, em cada vida, em cada coração. Opera, Deus, a Tua graça, o Teu milagre, em nome de Jesus. Oramos também, ó Deus, pela família especial dessa semana colocada no Teu altar, ó Pai, para intercedermos, orarmos, colocarmos diante do Senhor. Oramos pela vida do Rubens e da Joyce, ó Deus, pela vida, ó Deus, do Rodrigo, do seu Manuel, da Dona Maria, de toda a casa, ó Deus, de toda a família. Toma a vida da Kelly, ó Pai, dos preparativos do casamento, ó Deus, do noivado. Abençoe a vida do Rubens, ó Pai. E abençoe, ó Deus, ele como aniversariante dessa semana. E as bênçãos do Senhor, ó Pai, sejam abundantemente derramadas sobre ele. E que ele prospere em todos os aspectos, mas principalmente na sua vida espiritual. Que ele seja fortalecido no Senhor, que a sua fé esteja firmada no Senhor. Obrigado pela vida do Teu servo Rubens, da Tua serva Joyce, do Rodrigo e de toda a sua casa. Assim. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém e amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nosso bom Deus. Só lembrando que hoje à noite, às 18h30, vamos dar continuidade finalizando essa série de estudos no Salmo 1. Né? Nós então finalizaremos hoje à noite. E durante a semana nós temos também orado, né, nas nossas reuniões de oração virtuais, né, através do aplicativo Zoom. Temos reunido com a igreja e você é nosso convidado. Participe conosco das nossas reuniões de oração. Né? Sempre o link é compartilhado no grupo da igreja para que todos participem. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Eu quero agradecer também aqui a todos os que se manifestaram ontem, né, na passagem do meu aniversário. Muitas felicitações, muitas homenagens, bênçãos, presentes abençoados. Obrigado. Foi um dia marcante. Deus abençoe sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus. Até a noite, se Deus quiser.